Vamos falar de saúde, mas da saúde da mulher. Você sabe que toda quinta-feira, né, a gente tem um quadro aqui no nosso programa, a doutora Mariana Mello, que é ginecologista da Assembleia Legislativa, está aqui com a gente para fazer uma consulta para você ao vivo, sempre trazendo temas importantes. Doutora Mariana, está tudo bem? Bom dia. Bem, bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada, sempre um prazer estar aqui. Hoje nós vamos tratar do tema de anticoncepcional. Vamos continuar falando sobre isso, né? Nós estamos no mês da contracepção, é um assunto que tantas mulheres têm dúvidas frequentes no consultório. Tem muitos mitos e verdades, né, doutora? Muitos mitos e verdades que a gente escuta da avó, né? E que às vezes não condiz com a realidade, né? Eu vou fazendo algumas perguntas aqui e a senhora vai incluindo também nessa conversa muitas coisas desses mitos e verdades. Vou começar por um que é mais estéril. Anticoncepcional engorda? Nossa, todas as mulheres perguntam isso. E é importante a gente tirar esse mito. O anticoncepcional não engorda, não engorda. O único anticoncepcional que tem comprovação que altera a questão do peso é o injetável trimestral, que é a medroxiprogesterona, aquele que aplica no braço de 3 em 3 meses. De fato, é uma dose muito alta de hormônio e pode alterar a questão do metabolismo da mulher. Mas os outros anticoncepcionais, eles não engordam. O que acontece? Pode acontecer pelo uso da progesterona uma retenção de líquido. Então, a mulher fica um pouquinho mais inchada e às vezes confunde, né? Vê a roupa um pouquinho mais apertada e tem a sensação que está engordando. Mas na verdade é uma retenção hídrica, né? Que é facilmente driblável com alimentação, às vezes com um tipo de anticoncepcional. Hoje a gente tem um que tem drospirenona, é um progestágeno que é diurético. Então ajuda a mulher a fazer xixi e a não ficar com essa sensação de retenção hídrica. E se tiver a retenção, seria o caso de usar um diurético ou não? Não, nem tanto. Nem tanto. É uma retenção hídrica que não é muito significativa, né? A gente usa o diurético quando a gente tem uma retenção importante, né? Com edema, que faz cacifo, né? Que atrapalha a vida da mulher, mas geralmente não precisa, tá? Doutora, vamos lá. A pessoa pode ficar usando o anticoncepcional durante muito tempo, aquele mesmo anticoncepcional? É outra dúvida muito frequente. As mulheres acham que é igual shampoo, que o cabelo acostuma e não faz mais efeito. Mas na verdade é o oposto. Quanto mais tempo a gente fica com o mesmo anticoncepcional, mais seguro é usar esse anticoncepcional. O corpo não acostuma. Pelo contrário, o ovário ele continua ali bloqueado, a ovulação, e aí não engravida. E não afeta a fertilidade lá na frente. O tempo de uso do anticoncepcional ele não influencia nas consequências do uso dele. Ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, dá na mesma. Problema. Não tem problema, desde que não tenha contraindicações ao uso, né? A partir do momento que apareça alguma contraindicação, aí tem que ser reavaliado. E aquela pessoa que mesmo sabendo, mas é troca, aí toma anticoncepcional um tempo, depois passa a tomar outro, quais são os riscos? Então, existe o risco de engravidar, né? Porque toda vez que a gente troca um método, o organismo ele se acostuma novamente ao método. Principalmente se a gente passa de um método que é só progesterona e passa para um esquema combinado ou outro tipo de progestágeno. Então, o risco de engravidar nessas trocas é muito alto. Outra coisa que acontece é que sempre que a gente começa um anticoncepcional, nós estamos falando de hormônio. Então, o organismo ele tem que se acostumar com aquela substância. Então, é muito comum nos primeiros 3 meses ter algum sangramento de escape, o endométrio ir descamando de forma gradual, então pode acontecer. E aí, se a mulher não sabe desse processo de adaptação, ela usa ali 3 meses, sangra ali na calcinha, ela troca o anticoncepcional, achando que tem algum problema. E ela vai estar sempre nessa troca, nesse risco de gravidez, nesse risco de ter sangramentos de escape, de adaptação, vai estar sempre adaptando ao anticoncepcional. Doutora, como é que funciona essa questão de emendar cartelas? Como é que é isso? Conta pra mim. Isso é uma coisa brilhante, moderna, né? Eu falo para as minhas pacientes, hoje a mulher escolhe se ela quer sangrar ou não. Porque o sangramento da cartela, né, na pausa da cartela, ele não é uma menstruação, ele é um sangramento de privação de hormônio. Então, ela fazer a pausa para sangrar ou emendar a cartela
dá na mesma. Tem mulheres que gostam de ter o sangramento todo mês, se sentem mais saudáveis fazendo dessa forma. Sim. Mas é opcional ela sangrar ou não. Então a gente pode usar ele contínuo, sem sangramento, tendo o risco de ter algum sangramento de escape, porque o endométrio ele não consegue ficar tão estável muito tempo. Ou a gente pode fazer o que a gente chama de ciclo estendido, que é uma forma mais segura da gente usar para não ter sangramentos ao longo da cartela, que é usar de 3 em 3 meses. Então, emenda 3 cartelas, faz uma pausa, emenda mais 3 cartelas, faz uma pausa. Essa pausa de quanto tempo? Aí depende do tipo de anticoncepcional que ela está usando. Sim. A gente sempre vai imitar 28 dias, que é um ciclo habitual da mulher. Então, se na cartela tem 21 comprimidos de hormônio, então a gente faz uma pausa de 7 dias. Se for 24 comprimidos, a pausa é de 4 dias. Sempre com 28. Sim. Se for 26 comprimidos de hormônio, 2 dias de pausa. Então, se nesse período aí não tiver sangramento, não tem problema? Ou não tem problema. Não tem? Tranquilo? Não tem problema. Tem muitas mulheres que usam de forma contínua e ficam sem sangrar e tá tudo bem. E aí a gente até orienta o seguinte, se acontecer, né, tá lá 3, 4, 5 meses usando a cartela, né, e teve algum sangramento, faça a pausa, deixa o endométrio descamar, faz a pausa direitinho e recomeça a cartela no final da pausa. Doutora, tem gente que fala assim, mas se eu usar muito tempo, né, por um período longo, vai atrapalhar a fertilidade. Não atrapalha. Não? Não atrapalha. A gente dá um prazo de 3 meses, mais ou menos, para o ovário voltar a ciclar e o endométrio voltar a responder aos próprios hormônios. E geralmente acontece antes dos 3 meses, o retorno à fertilidade. Olha só. Agora, outra coisa, usar antibiótico corta o efeito do anticoncepcional? Outra dúvida muito frequente. Na verdade, não. Existe só um antibiótico que atrapalha a ação do anticoncepcional, que é um antibiótico que a gente trata tuberculose. Então, é uma situação mais rara, né? Esse é um antibiótico que é metabolizado pela mesma enzima que metaboliza o anticoncepcional no fígado. Então, usando esse antibiótico, acaba competindo a enzima e acaba anulando o efeito do anticoncepcional. Mas é muito comum as mulheres engravidarem usando o antibiótico. Por quê? Às vezes, usando o antibiótico, tem diarreia. A diarreia corta o efeito do anticoncepcional. As mulheres esquecem disso. Ou então, tem vômitos, né? O vômito e a diarreia é como se ela estivesse perdendo a dose dela é como se ela estivesse esquecendo. E se ela tiver, por exemplo, um vômito, uma diarreia, ela tem que tomar um outro comprimido ou não? Como é que faz? Tem que tomar desde que seja até 6 horas. Da pílula que ela usou, né? Se passou de 6 horas, a gente já entende que já foi absorvido, já está na corrente sanguínea e já está tudo bem. Doutora, mas aí, por exemplo, ela tem uma quantidade X que ela toma por mês, não é isso? Uhum. Aí ela tomando um a mais, como é que fica isso? Então, aí ela tem que comprar uma nova cartela, né? Porque mais importante do que está na cartela são os dias de anticoncepcional, Sim. né? Então, vamos supor que a paciente esquece pílula e esquecem muitas pílulas. A gente recomenda tomar na hora que lembrou, né? Pode tomar 2 no dia seguinte? Pode tomar 2. Pode? Inclusive, a orientação se esqueceu a pílula no intervalo menor do que 24 horas, tem que tomar assim que lembrou e no horário da próxima pílula toma de novo. Se passou de 24 horas, a orientação é tomar 2 pílulas. Passou de 48 horas, aí, meu amigo, é preservativo, porque senão engravida. Tá certo. Doutora, aqui a gente elencou aqui alguns problemas, alguns mitos, né? O que mais que as mulheres sempre têm de dúvidas em relação ao anticoncepcional? Uma coisa que me perguntam muito é, doutora, eu fiz a pausa e não sangrei. E aí, é problema, né? Não é problema. É muito comum, inclusive, a paciente ter uma atrofia endometrial tão importante que a hora que pausa não tem o que sangrar, né? Então, tá tudo bem. Ter sangramento ou não durante a pausa, o mais importante, ela está usando de forma regular. Usando de forma regular, a gente tem uma proteção boa contra a gravidez. Ah, certo. A senhora também tem essas dicas nas redes sociais ou não?
Tenho. Tenho. Se a senhora quiser divulgar. Meu Instagram é DRA, né, de doutora Mariana _Melo. Lá a gente acaba tendo mais dicas relacionadas à menopausa, que é a minha área de atuação, né? A Mariana com um N só. Com um N só. Mariana _Melo. DRA Mariana Melo. _Melo. Melo, tá certo. Tá aí. Doutora Mariana Melo, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigada eu. Nós vamos continuando. Toda quinta-feira a doutora Mariana está aqui com a gente, tá certo? Ela é ginecologista da Assembleia Legislativa e sempre traz um tema super legal, importante para a gente levar até você. Vamos falar de...